Muito bem, amigos e amigas do nosso Economia e Desenvolvimento. Nós estamos aqui na Nardon Nasi Auditores Independentes. E o quadro de hoje é aquele quadro que eu sempre digo para vocês que eu gosto muito de fazer, que é o reconhecimento que o programa faz a empresas, entidades, instituições e pessoas que ao longo da sua vida têm contribuído para o desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul, a sua empresa, a sua família, enfim, a criatividade que essas pessoas colocam, a sua vida muitas vezes, para desenvolver a sua empresa, para desenvolver a sua atividade e contribuir com o nosso estado do Rio Grande do Sul. E é o caso da Nardon Nasi Auditores Independentes. E por isso o personagem contábil de hoje é Antônio Carlos Nasi, meu amigo, profissional de alta qualificação. Muito prazer, Nasi, em tê-lo aqui no programa. E o Nasi tem uma história muito bonita, como são as empresas que ao longo do tempo se perpetuam no mercado, e elas só se perpetuam pela capacidade, pela resiliência dessas pessoas, pela perseverança, pela criatividade, pela vida que elas dão, pelas organizações que criaram. Vocês criaram, tu e o Nardon, lamentavelmente o Nardon nos deixou há pouco tempo, né? Mas vocês eram colegas lá da PUC em 63, e aí decidiram criar uma empresa que foi a origem da Nardon Nasi Auditores Independentes, hoje uma empresa internacionalmente conhecida. Vamos contar como é que começou tudo isso aí, Nasi? Nós começamos esse relacionamento pessoal na universidade, que tempo que a universidade ainda a gente começava com uma turma e terminava na mesma turma. Que era bom, né? Que era bom, não é? E eu e o Nardon fomos colegas nessa turma memorável lá da PUC, ainda nos tempos lá da Ipiranga, que nem tinha asfalto até a PUC ali, se entrava pela... Era no interior a PUC, era no interior da capital. Entrava pela Bento Gonçalves. E nos últimos anos começamos a discutir um pouco sobre o futuro, o que vamos fazer da vida e tal. Nós dois estávamos bem empregados, com bons empregos, como contadores de empresas e tal, mas resolvemos fazer então essa conversa e decidimos que não íamos ser empregados, queríamos ser empresário da área contábil. E constituímos a ASCOP, né? Foi Assessoria, Consultoria, Planejamento e Auditoria. O marketing para dizer que tem que terminar em consoante, não botamos ASCOP. E a auditoria nem era regulamentada, a auditoria era uma coisa ainda muito incipiente. O Brasil, não sei se concorda comigo, ainda estava em construção naquela época, das grandes empresas, a consolidação da economia, né? Exatamente, né? Saindo logo depois da Revolução de 64, aquelas coisas todas. Em 68, o Banco Central fez um movimento de regulamentar a auditoria. Houve uma resposta muito negativa por parte das chamadas Big Eight, as 8 grandes que queriam, elas só tomar conta do mercado, e o Banco Central disse, não, ou entra todo mundo ou não fica, então não regulamentamos nada. Aí aconteceu um fato interessante que, por coincidência, em 71, início de 71, foi o grande boom do mercado de capitais, não sei se tu te lembra. Sim, o boom da Bolsa de Valores. Bolsa de Valores, todo mundo vendia carro, vendia isso, né? Apartamento para aplicar na Bolsa de Valores, eu mesmo apliquei. Felizmente, saí a tempo, né? Ganhei bastante dinheiro. Tu aplicaste e não te aplicaram. E não me aplicaram, graças a Deus. Eu, quando em início de maio eu vi que não tinha lógica nenhuma, uma ação, eu tinha comprado a ação da Petrobras a 22, estava a R$52. Esse é um mercado louco, né? Então vamos ver o que vai acontecer. E foi o que deu, né? Eram lançamentos de empresas falsas, com números inconsistentes. Os próprios bancos que faziam o lançamento de ações que meio que auditavam os números, ou seja, enfeitaram a noiva para vender para o mercado, né? E isso causou um mal-estar no Banco Central. O Banco Central, na época que controlava o mercado de capitais, a diretoria de mercado de capitais do Banco Central, disse, olha, vamos fazer uma avaliação disso tudo. E chegaram à conclusão que tinham que regulamentar a auditoria, que era um tripé do mercado de capitais existente nos países mais adiantados, como os Estados Unidos, na Europa mesmo, e terminou chamando, né, os institutos de auditores de São Paulo e Rio de Janeiro, e deu a coincidência que o Roberto Dreyfus era o presidente do Instituto dos Contadores Públicos do Brasil, que era São Paulo. E o Roberto tinha aberto um escritório
aqui em Porto Alegre, e convidou o Egon Handel, o professor Egon Handel, para ser o gerente dele aqui. E o Egon, na ocasião, foi eleito presidente do Instituto de Contadores e Atuários do Rio Grande do Sul, o ICARGS, me convidou para ser secretário, e deu aquela coincidência de que queriam regulamentar a auditoria. O Dreyfus comunicou para o Egon, e nós fomos a São Paulo conversar com o pessoal do Instituto dos Contadores Públicos do Brasil. E lá encontramos uma receptividade boa, mas a condição era, como o Instituto de Contadores e Atuários não congregava só auditores, contadores de empresa privada, etc., então, pode entrar no Instituto dos Auditores Independentes Brasil, já tinha se definido o nome, IAIP, na época, e nessas condições, nós que trabalhamos já em auditoria, entramos, né, junto com as empresas do Rio, São Paulo, Belo Horizonte. Para você ter uma ideia, o primeiro cadastro do Banco Central exigia 5 anos de exercício profissional, a gente já tinha. Isso já era 70, década de 70. Final de 71 e início de 72. Né? Início de 72. Aí o Banco Central, o diretor Francisco Deboni Neto, a quem a profissão deve muito, né? Porque ele foi um lutador para o Banco Central regulamentar a profissão. O Evaristo Confor era o gerente de mercado de capitais. E com um trabalho conjunto nós fizemos, eu participei da elaboração de estatuto junto com o Emílio Bach e tal, era uma turma muito boa. E nós, em final de dezembro, 11 de dezembro de 71, nós constituímos no Rio de Janeiro o IAIP, o Instituto dos Auditores Independentes do Brasil, que hoje é o IBRACON. Né? Foi convertido depois, mudou o nome para IBRACON. E aí começou uma nova situação para a auditoria no Brasil, atividade regulamentada. Foi um grande fomento para a auditoria no Brasil. Foi um grande pulo, um marco divisório, diria, né? Aí, nessa ocasião, nós participamos ativamente, eu, o Nardon, o Egon Handel e outros, na constituição, na formação e estruturação do IAIP. E aí, logicamente, com isso nós conseguimos ter as companhias abertas, de capital aberto, que chamavam na época, nós conseguimos, então, alguns clientes na área de companhia aberta, como o Arthur Lange, o Joaquim Oliveira, que era do Mercado Real. Grandes empresas, já, né? Já a Panambra era uma grande empresa, grande E você, nessa década de 70, também se criou a nova lei das SAs, das Sociedades Anônimas, 76, Foi mais adiante, 76. Aí, em 71, aconteceu uma coisa também importante para a profissão. Surgiu a nova lei das cooperativas, 71. E essa lei não que obrigava as cooperativas a ter auditoria, mas levou que a auditoria foi mencionada ali como uma possibilidade de atuação nas cooperativas de maior porte. E nós entramos nessa oportunidade de mercado. E trabalhamos muito forte nessa área de cooperativas, porque as Big Eight, as 8 grandes firmas internacionais, achavam que as políticas eram a cooperativa era muito coisa de política e tal. E não era. Tinha política, no meio tinha, mas eles não queriam correr risco com a questão política. Embora o Brasil era um país fechado, né? Estava em pleno regime militar, mas nós buscamos essa oportunidade e ficamos trabalhando muito forte com as cooperativas e agropecuárias do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e aí avançamos para o Paraná. Em 77, 76 aí surgiu a nova lei da SA, que também foi um outro marco divisório, né, para a profissão no Brasil. Né? Aí criando a figura da auditoria independente, já regulamentada, já criando obrigatoriedade para a companhia aberta, né, toda a sua extensão ser auditada, enfim, foi uma coisa realmente muito positiva para a profissão. Nós, nessa ocasião, nós tivemos que trocar o nome Ascop, porque como a CVM regulamentou a auditoria e exigiu que as sociedades fossem de responsabilidade solidária e limitada, tinha que se usar o nome, né, dos sócios ou, né, pretensos sócios. E nós, então, trocamos para Nardon Nasi, utilizamos o nome do Nardon e do Nasi como fundadores. Aí, na época, já tínhamos 7 sócios, então ficou a Nardon Nasi e Companhia. E aí, nós... Em 77, nós fomos procurados pelo pessoal do Paraná, por uma cooperativa chamada Coamo, que é a nossa cliente até hoje, né?
e que se transformou na maior cooperativa da América Latina. Cresceu violentamente. Hoje, agora foi eleita de novo a agropecuária do ano, a empresa agropecuária do ano, do valor econômico, e é uma potência hoje em termos e somos parceiros desde aquela época. Então, em 77, nós fomos para o Paraná, desenvolvemos, em 80 abrimos um escritório, uma experiência nova, um escritório em Cascavel, na região de cooperativa ali do Paraná. E tivemos muito sucesso. Né? Tivemos muito sucesso. Abrimos logo depois um escritório regional em Pelotas, a gente tinha muitos clientes em Pelotas. A empresa se expandiu muito. Se expandiu. Né? Aí na década de 80, nós passamos a ter atividade em Maringá, depois centralizamos em Curitiba, e aí abrimos em 90 o escritório em São Paulo. Né? Logo depois abrimos o escritório em Brasília. No fim, nós estávamos com 5 escritórios, não é? E um processo de expansão bastante grande e atendendo praticamente vários estados aí Era uma nova fase já da empresa, né? Era uma nova fase da empresa, a empresa expandiu, nós na época tínhamos cerca de 200 pessoas, a maioria tudo auditores e consultores. Tínhamos também uma empresa paralela que era uma empresa de consultoria, que nós mantivemos o nome da Ascop. E essa empresa tinha 30 e poucas pessoas em tempo integral como trabalho de consultoria. Desenvolvendo na época o que hoje são chamados ERPs. ERPs, a economia era fechada, não se tinha uma tecnologia de informática Mas no avançada. final da década de 90 aconteceu o rodízio, que o Banco Central que fez isso aí, o rodízio das auditorias, não é isso? O Banco Central e a Comissão de Valores Mobiliários. Isso foi, eu diria, um marco negativo no nosso entendimento. Eu tenho discutido isso com o pessoal da CVM, estive esses dias na CVM por outro assunto, e eles acham que fizeram uma grande coisa para o mercado de capitais, e vocês fizeram uma grande patifaria para o mercado de capitais. Não, o nome é pesado. É patifaria, né? É patifaria. É porque depois que foi feito o rodízio, o Banco Central voltou atrás e disse, não, o rodízio não é mais de empresa, o rodízio agora é só de equipe técnica de sócios. E a CVM manteve o rodízio. O que aconteceu no rodízio? As grandes firmas trocaram por uma outra grande firma, ou seja, as 4 grandes, naquelas alturas houve a quebra da Arthur Randes logo depois, que saiu do mercado, ficaram 4 grandes. Né? O que ocorreu com o mercado? Quem tinha uma Big Four, as chamadas Big Four, as 4 grandes, trocou por outra. Quem tinha uma empresa como a nossa, uma empresa média, para você ter uma ideia, nós tínhamos 32 instituições financeiras na época. Todas há mais de 5 anos. Clientes de 10, 15 anos, 20 anos. E essa atividade há uma perfeita sintonia, né, entre a empresa e o seu cliente. Né? São parceiros de longo prazo. Vamos fazer o seguinte, no próximo bloco nós vamos ver que consequências maiores isso aconteceu, não só para Nardon Nasi Auditores Independentes, como para o mercado do Rio Grande do Sul, né? Porque realmente isso afetou muito essa questão da relação e as próprias empresas que investiram muito na qualificação dos profissionais para fazer esse trabalho. Estou conversando aqui com o nosso personagem contábil deste programa, que é Antônio Carlos Nasi. Já voltamos.